Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 6 de janeiro de 2023, estamos aí nessa sexta-feira pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que nos alimenta na fé é aquilo que a gente tem na Bíblia. E o testemunho de gente que reza profundamente, que vive profundamente segundo a vontade de Deus. A gente não conhece a Deus, não consegue ver a Deus. Eu consigo ver pessoas que conheceram a Deus e viveram segundo Deus e dão testemunho da presença de Deus. Mas não é algo muito simples e simplório, porque ao falar de Deus estamos falando da eternidade, da divindade, estamos falando do Pai de Jesus, que nos quer bem, que é um poço de misericórdia e de paciência para nós que vivemos no mundo da impaciência e da correria. Viu? Fernando Pessoa nasceu em 1888 e morreu em 1935, dizia: vive a tua vida. Não sejas vivido por ela. Na verdade e no erro, na dor e no bem-estar, sê o teu próprio ser. Só poderás fazer isso sonhando, porque a tua vida real, a tua vida humana, é aquela que não é tua, mas dos outros. Assim, substituirás o sonho à vida e cuidarás apenas em que sonhes com perfeição. Em todos os teus atos da vida real, desde o nascer até ao de morrer, tu não ages, és agido. Tu não vives, é vivido apenas. Viva a tua vida, não sejas vivido por ela. Nós vivemos a nossa vida, mas não queremos ser vivido por ela. Mesmo no erro, a gente vai buscando experiências, a gente vai buscando sabedoria, a gente vai buscando a graça de Deus na vida e na história de cada um de nós. O Evangelho de hoje nos traz essa referência. João pregava e João dizia. João é um pregador, uma voz que grita no deserto e vai dando testemunho de Jesus. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Essa consciência, ela é fruto de humildade, né? A gente dizer que depois de mim vem alguém mais forte do que eu, é para a gente humilde. Para a gente arrogante, depois de mim não pode vir ninguém mais forte do que eu. Não pode vir um padre mais forte do que eu, não pode vir um provincial mais forte do que eu, não pode vir um bispo mais forte do que eu, não pode vir um superior mais forte do que eu. João Batista não, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Essa sabedoria é para quem tem humildade e simplicidade na vida. A consciência de que nós não somos absolutos, que há gente melhor do que nós, e João está falando de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então João tem essa primeira afirmação: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. E João se posiciona diante disso. Eu nem sou digno de abaixar para desamarrar suas sandálias. Atividade de escravo da esposa, de servo. Eu não sou digno nem de ser servo dele.
Eu não sou digno nem de ser escravo dele. A minha dignidade não me permite. Eu não tenho condições de ser servo. Não tenho condições de ser escravo dele. Depois reconhece: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu só batizo vocês com água, mas ele oferecerá o Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo e ser batizado pelo Espírito Santo, isso não tem nada a ver com algumas coisas de discurso religioso, mas estamos na reflexão bíblica, em que a gente, ao ser batizado na água, a gente recebe o Espírito Santo. O batismo nosso nos confere tudo isso. É se tornar um ser humano que vai sendo guiado pelo coração de Deus, pelo Espírito de Deus, que vai sendo conduzido por aquilo que Deus é, que vai mostrando os caminhos de Deus e vai permitindo que Deus habite dentro de nós. João batiza com água, que é a fonte da vida, mas Jesus vai nos dar o Espírito, que é a fonte da eternidade, que é a nossa ligação com o céu, que é a nossa ligação com Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade habitando dentro de nós significa que eu estou, através da água, ligado à fonte da vida terrena, mas pelo Espírito Santo eu estou ligado à fonte da vida divina, trinitária. Que a terceira pessoa da Santíssima Trindade habita dentro de mim através do batismo que eu recebi. Que eu tenho uma ligação profunda com a terceira pessoa da Santíssima Trindade dentro de mim, que me leva à Trindade Santa, a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que esse Espírito Santo que habita em mim através do batismo me ajuda a reconhecer Jesus, que é irmão de sangue, de carne, de existência, de história, de presença. E esse irmão passou pela morte e está me ensinando a passar pela morte também. E na segunda parte do Evangelho de hoje, naqueles dias Jesus veio de Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. A gente lembra do discurso de João, do Evangelho de João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Eu vi o Espírito descendo sobre ele, permanecendo dele na forma de pomba. Eu vi e dou testemunho disso, esse é o Cordeiro de Deus. E Deus que fala: eis o meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu agrado, todo o meu bem-querer. É isso que João estava lembrando lá no Evangelho de João, quando depois da sua interrogação. Então, logo ao sair da água, esse dado é importante, o batismo de Jesus, o Espírito Santo só chega a Jesus depois que ele sai da água, querendo dizer que o batismo de Jesus não tem nada a ver com o batismo de João Batista. Não é uma continuação. O batismo de João Batista é só com água. O batismo de Jesus, depois que Jesus sai da água, quer dizer, acabou o batismo de João Batista, e agora sim o Espírito vem como uma pomba, desce sobre ele, e no céu vem uma voz que diz: tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então o que nós temos aqui? A Santíssima Trindade. Jesus se submete ao batismo de João, mas o Espírito só desce depois que Jesus sai da água, acabou o batismo de João. E o Espírito desce sobre Jesus e ali Deus. Então a Santíssima Trindade se manifestando depois do batismo de Jesus através de João Batista. Quer dizer, encerrou o batismo de João Batista, agora vem o de Jesus. O Espírito paira, está nele e a voz de Deus o apresenta. Eis o meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. A nossa prece hoje é que Deus possa guiar e iluminar todos nós, viu? E como dizia Santo Agostinho, que nasceu em 354 e morreu em 430, e nos alertava sobre isso: se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não é nos evangelhos que você crê, mas em você. Se você acredita no que agrada nos evangelhos e rejeita o que você não gosta, não é nos evangelhos que você acredita, mas em você. Que a gente acredite mais em Jesus, acredite mais no evangelho, mesmo às vezes que a gente lê algumas coisas que não nos agradam, mas que a gente possa escutar Deus dizendo para todos nós: eis o meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. E que Deus possa falar isso de nós também.
que nós somos filhos amados dele e ele coloca todo o seu bem-querer em cada um de nós. Um abraço e até mais.